Já podes ir, pai, já podes ir. Como é que é, pá? Tudo bem aqui? Tudo bem? Tudo em cima? Tiago, como é Como que é? Tudo bem? Com os olhos de beijo. Vocês também? Olá pessoal, a Nex desafiou-nos para vir até à Expo Moto e aqui estamos nós com as nossas motas em exposição, prontos para cumprimentar amigos e seguidores e todos aqueles que nos queiram fazer uma visita. Mas já que estamos na maior exposição de motas do país, não vamos perder a oportunidade e vamos dar uma volta pelo salão para descobrir as maiores novidades do mundo das motas de aventura. Por isso fiquem por aí, pois vamos trazer-vos connosco à pendura. Olá pessoal, estamos aqui na Expo Moto 2026 e este foi um dos primeiros stands que nós quisemos visitar. Isto é a ZX Motos. Para quem não sabe, isto foi uma marca criada pelo fundador da Cove, que abandonou a Cove quando não o deixaram desenvolver um tricilíndrico que ele tinha envisionado. Pá, eu confesso que isto era uma das motas que eu estava mais entusiasmado para ver, mas acho que é um bocadinho pequenina para mim. Isto é um 500 cm3 com 4 cilindros, isto deve ter um trabalhar que deve ser uma delícia. Epá, e acredito que feita pelo Zangshu tem que ser também uma moto com um comportamento bastante exuberante. Esta marca com apenas 2 anos já tem uma gama bastante interessante. Para já aqui em Portugal nós só temos 4 motas, uma moto mesmo de enduro, duas 500 com 4 cilindros, são motas bastante interessantes e bastante únicas no mercado, coisas que as grandes marcas deixaram de fabricar há alguns anos. Estou muito curioso para ouvir esses motores a trabalhar. Mas aqui a grande estrela realmente este tricilíndrico, foi a razão que levou o Zangshu, da ZX Motos, a abandonar a Cove, uma marca que ele fundou, para criar este motor que já conta com 2 vitórias no Autódromo de Portimão aqui em Portugal, que foi uma bela celebração. Estamos à espera que venha uma moto de rally, pelo homem que criou a Cove 450 Rally, a moto que foi ao Dakar pela primeira vez com 3 pilotos estreantes e conseguiu terminar um feito que eu penso que ainda ninguém tinha conseguido. Vem também uma moto de aventura com este tricilíndrico, que poderá ser uma proposta também bastante interessante, mas para já, ZX Motos, fica aqui uma apresentação para quem ainda não conhece, façam as buscas na net porque vai valer a pena ficar a conhecer esta marca. Pá, motinha interessante para a classe, encaixo-me bastante bem aqui com as minhas pernas compridas. Agora estamos muito curiosos é mesmo para podermos experimentar esta moto. Para já a grande decepção é que ainda não há rodas de raios, esta moto está equipada com os jantes. Essa é a grande dúvida, quando é que a BMW vai ter umas rodas de raios para esta moto. Eu penso que isto é uma proposta muito interessante dentro da classe dela, vai ser diferente das outras propostas que temos até agora, com certeza. Temos uma roda 19 à frente, 180 mm de curso de suspensão, que é um compromisso obviamente a apostar no comportamento tanto de estrada como fora de estrada, agora só mesmo experimentando para ver o que é que isto dá. Em termos de dimensão, epá, já é uma motinha, é bastante mais estreita que uma CF Moto 4,5, por exemplo, é uma coisa que me agrada para todo o terreno. Em termos de altura, é altinha, não é uma moto baixa, mas vamos ver, não sabemos bem ainda quando é que vamos poder experimentar uma, mas se calhar vai ser mais cedo do que estávamos à espera. Vamos ver se sorte nos sorri e até lá fiquem com estas imagens da GS 4,5 que muita gente está à espera de experimentar também.
Temos aqui a Feel On Moore, mais uma marca ressuscitada do passado, uma marca inglesa, e que vem aqui com uma proposta com um design bastante exclusivo. Isto é uma edição especial, mas temos também as edições normais que acho que vêm a um preço bastante competitivo, e é sem dúvida uma proposta diferente para quem quer ter uma moto diferenciada, e parece-me bastante interessante, mas claro, até experimentar não sabemos. E claro que não podíamos deixar de passar aqui no stand da Nex, e para vos mostrar os nossos capacetes favoritos. Desde o início que estamos com a Nex, há quase já 9 anos, os X-Sweat têm sido sempre a nossa escolha. Primeiro comecei com o XD1, depois o X-Sweat 2 e agora o X-Sweat 3, que é um capacete extremamente versátil, perfeitamente possível de utilizar num cenário de off-road, tem muita ventilação, obviamente que isso vem em troca de algum ruído quando andamos na estrada, mas este tem sido sempre o capacete que nos acompanha e que aconselhamos vivamente a utilizar para quem faz aventura e faz um uso misto. Mais recentemente fomos propostos a experimentar o XTR, um novo capacete fechado da Nex, um capacete em sua essência o mais simplístico possível, mas que nos ofereceu uma performance que não estávamos nada à espera. Conforto é mesmo fenomenal, o silêncio com este capacete quando estamos a viajar em estrada também, e uma coisa incrível é que apenas com esta entrada de ar aqui temos uma difusão de ar bastante bem espalhada pela cabeça que nos agradou bastante. Confesso que ainda não andámos com eles em ambientes muito quentes, mas pelo menos no inverno adorámos a ventilação, o conforto e essencialmente o silêncio quando vamos em estrada a mais altas velocidades. Um capacete fechado, uma coisa que quase que saiu de moda, mas que eu penso que as pessoas vão começar a experimentar, e o passo a palavra acho que não vai deixar de transmitir às pessoas que é uma excelente opção um capacete fechado. A proposta mais recente da Nex para uso fora de estrada é este levíssimo X-Rally. É um capacete que, atenção, não é de motocross, continua a ser um capacete de aventura, continua a ter uma viseira completa, mas perde assim os óculos de sol que o X-Sweat 3 tem. Isto permite-lhe ser bastante mais leve, e se tirarmos a viseira, mais leve vai ficar ainda quando usamos óculos de motocross, e tem aqui uma viseira bastante generosa para que os óculos caibam com muita naturalidade. É um capacete que ainda não usamos, mas estamos bastante curiosos em experimentar para as nossas próximas aventuras de off-road, por isso, Nex, queremos um X-Rally brevemente. Finalmente estamos sentados aqui numa Mundial 452 MUD. Isto é talvez a moto que eu tenha mais curiosidade em experimentar. Acho que é a moto que mais pode abanar este segmento das 4,5 bicilíndricas leves. Dá para ver que vai ter um centro de gravidade um bocadinho mais alto do que a CF Moto. O motor é o mesmo, mas está montado mais alto, por isso temos uma ground clearance, uma altura do chão superior. Temos um curso de suspensões que parece bastante generoso, mas ainda não nos deram as especificações técnicas, ainda estão por confirmar. Dizem-nos que a moto está para chegar em maio, vamos ver se desta vez chega mesmo em maio deste ano. E então tu dizes que a gente pode esperar mesmo para esta menina em maio deste ano, é desta? Eu espero que sim. Não me vou comprometer, mas está para breve. Pronto, e o preço já me disseste que vai ser na casa da CF Moto 4,5? Ainda não está completamente fechado, mas vai estar num preço competitivo. Ok, esperamos ansiosamente para experimentar esta menina. Tem uma ergonomia interessante, não é que não vá deixar de precisar de algumas modificações.
mas parece-me tudo muito equilibrado, bastante interessante. Vai ser uma moto altinha, atenção. Reparem bem como é que eu estou aqui com os pés no chão. A moto é um bocadinho larga e pronto, e é altinha, não é? Ela com este curso de suspensões que não pode ser muito pequeno, tem que ser claramente superior ao da CF Moto 4.5 MT. Pronto, ficamos a aguardar, gostávamos muito de testar esta moto e esperemos que isso aconteça assim que possível. Atenção que também está sem combustível, não é? Mas epá, realmente a sensação de leveza é bastante óbvia. Uma diferença boa, daqui está aqui vento poeta normal. O perigo é que continuamos a chegar bem aqui, mas achei sítios de goeira dentro da moto. Pronto, aqui temos a popular Cove 800X Pro. Agora a grande novidade é que temos um acelerador eletrónico e penso que isto vai melhorar bastante a resposta do acelerador, que era a única queixa basicamente que as pessoas tinham destas motas. Isto continua a ser um fenómeno de leveza no mundo das Big Trails. Esta é uma 800 bicilíndrica que pesa tanto ou ligeiramente menos que uma CF Moto 450 MT. Ainda não tivemos a oportunidade de experimentar. Eu confesso que quase tenho algum receio, tanto pela tentação como pela potência que esta moto oferece. Promete ser uma moto bastante agressiva e a pedir algumas unhas. Ficamos à espera de no futuro vir a poder testar uma. É sem dúvida uma moto que as pessoas devem ter em conta para experimentar, especialmente aqueles que estão à procura de uma moto mais versátil. É a bicilíndrica mais leve no mercado neste momento, com potência para dar e vender. Por isso, ficamos à espera de poder testar uma no futuro e logo daremos o nosso feedback. Só para terem muitos cavalos de muita potência, como o Rafa acabou de referir. Esta é a enigmática Alp 4.0, uma moto que já tem há alguns anos, mas que evoluiu bastante. Antigamente tinha um motor da DR 3.5, agora tem um motor que eu desconheço a origem. São 35 cavalitos numa motinha bastante maneirinha. Isto poderia ter bastante interesse para quem gosta de fazer uns passeios, não sei se muito longos. A autonomia também não parece ser muito grande, mas é uma moto bastante interessante, é uma proposta bastante singular no mercado. Mas infelizmente nunca tivemos a oportunidade de experimentar. O feedback a nível de imprensa internacional é que tem alguns problemas de fueling, como a maior parte das motas hoje em dia com o Euro 5 Plus tem, mas teríamos sem dúvida bastante curiosidade em experimentar esta moto. Existe outra versão, mas vamos mostrar mais além. Esta é a versão X da Beta Alp e é uma moto um pouco inspirada talvez numa Scrambler. Tem uma roda 19 à frente, por isso talvez um pouco mais versátil para andar na estrada, mas acaba por ser uma proposta bastante idêntica à Alp 4.0. Também teríamos bastante curiosidade em experimentar e ver como é que estes bichinhos se portariam num ambiente de light adventure. E assim termina a nossa primeira visita à Expo Moto, onde fomos surpreendidos por uma visível afluência de um público jovem numa era onde tanto se fala da falta de interesse das novas gerações pelo motociclismo. Será apenas coincidência que com propostas mais sensatas e acessíveis a juventude esteja de volta?
ficámos também surpreendidos pela ausência de certas marcas que, ao não estarem presentes, deixam o caminho livre para que outras se aproximem do futuro do motociclismo. Tanta gente diz que as motas são objetos de paixão e muitas delas nascem à primeira vista. Foi uma experiência muito gratificante estar com aqueles que nos fizeram uma visita e trazer-vos o melhor do motociclismo de aventura de forma simples e honesta, como sempre tentamos fazer. Não podemos deixar de agradecer à Nex pelo convite, pois sem eles provavelmente nada disto teria acontecido. Espero que tenham gostado e ficamos a aguardar o vosso feedback nos likes e comentários, pois isso poderá muito bem ditar se para o ano estaremos de volta ou não. Até lá, quem sabe não nos cruzamos por aí. Boas curvas, pessoal!